Fala galera, Vitor Overclocker na área e no vídeo de hoje eu vou contar para vocês qual é o fluido que eu uso no meu sistema de water cooler e por quê. Vitor Overclocker, canal Zona Ultra, e vocês não reparem porque hoje o meu estúdio, o meu pseudo estúdio, né, o meu quarto de PC aqui, ele tá bagunçado porque eu vou fazer uns upgrades no meu sistema, instalar uns QDCs, vou desmontar também a minha GPU e passar metal líquido nela, então isso gera um pouco de bagunça e para isso eu tive que desmontar o meu loop da GPU. Como eu tive que desmontar o loop da GPU, eu falei, cara, eu acho que eu vou fazer um vídeo de fluido, porque eu ainda não tinha tocado tanto assim nesse assunto. O fluido no water cooler é o líquido que passa pelo bloco, e quando ele passa pelo bloco, ele tem que ter a capacidade de absorver o calor que está sendo gerado pelo CPU ou pela GPU, pelas memórias RAM, pela VRM, pelo que você estiver resfriando, e pegar esse calor e transportar pelo resto do sistema, até que ele chegue nos radiadores, e nos radiadores esse fluido tem que ter a capacidade de transferir esse calor para as aletas de metal do radiador, para que as ventoinhas consigam refrigerar esse metal do radiador, sendo assim retirando o calor do sistema. Então o fluido de water cooler, a gente chama também de coolant, na verdade ele é um transportador de calor. Ele retira o calor do bloco e ele transporta esse calor para perder ele lá nos radiadores. É assim que funciona o sistema de resfriamento, essa é a base dele. Então, se eu tenho um fluido de water cooler, a primeira coisa que eu quero que ele tenha é que ele consiga fazer essa troca aí adequadamente. A segunda coisa que eu tenho que entender no meu sistema, do meu fluido de water cooler, é que ele é o responsável, normalmente, por fazer a lubrificação da bomba. A lubrificação das bombas de water cooler normalmente é feita pelo fluido, ou seja, além de ele fazer essa troca térmica, ele ainda tem que ser capaz de conseguir fazer essa lubrificação para que a bomba continue funcionando adequadamente. E aí vem o mais importante de tudo, né? Eu quero que ele cumpra essas duas funções principais, que é fazer essa troca de calor e a lubrificação das bombas, e eu não quero que ele estrague meu sistema. Ou seja, eu não quero que ele seja abrasivo, eu não quero que ele reaja com os meus radiadores, ou com os meus blocos, ou com a mangueira, eu quero que ele funcione ali sem agredir as minhas peças, que são peças caras. Um sistema de water cooler, dependendo do que você for colocar nele, ele pode partir aí de R$1.000 para 30, 40 mil reais. E isso não é brincadeira. Quando eu falo dos meus radiadores aqui, eu tenho 9. O meu radiador mais barato custou uns R$1.000, o mais caro quase R$2.000. São 9 radiadores. Os meus blocos, o bloco da CPU é um bloco de R$1.500. O bloco da GPU é um bloco de R$3.000. São peças caras. E eu não nado no dinheiro. Infelizmente eu tenho que trabalhar, né, para conseguir o meu dinheirinho, meu salário ali, para continuar pagando os meus boletos. Sendo assim, eu quero colocar no meu sistema um fluido que não estrague todo esse investimento que eu fiz no meu hobby e que eu consiga usar o meu hobby com um sistema intacto e por mais tempo. Dentro desses princípios, eu testei um monte de fluido, um monte. Pena que eu não guardei a garrafa de todos os fluidos que eu testei, mas eu testei um monte. Eu já testei fluido da Corsair. O da Corsair eu não testei o transparente, tá? Eu testei só o colorido. Eu testei o fluido da EK, eu já testei quase todos os fluidos que existem. Dificilmente existe algum fluido no mercado que eu não tenha testado. E, infelizmente, eu não gostei do resultado de nenhum deles. Para começar, que todos esses fluidos, eles têm um prazo de validade. Todos eles dizem para você trocar, aí dependendo do fluido, pode ser de 6 meses até 12 meses, que é o prazo de validade do fluido, e aí você é obrigado a trocar o fluido de dentro do seu sistema de water cooler. E você, infelizmente, percebe isso, porque o fluido ele vai rodando no teu sistema, depois de 2, 3 meses rodando, ele começa a mudar de cor. Se ele começa a mudar de cor, mesmo que ele seja translúcido, tá? Ele começa a escurecer, ele começa a ficar opaco, e depois ele vira uma cor de água suja de valeta. E qual é o problema da troca de cor, né? A troca de cor, ela está existindo
porque está acontecendo uma reação química ali dentro do meu loop. Para quem não sabe, a minha primeira faculdade que eu comecei a cursar foi Química pela Federal do Paraná. E uma coisa é muito óbvia. Se eu tenho meu fluido, que ele está circulando por dentro do looping, e ele está inerte, não vai haver troca de cor. Se está havendo troca de cor, é porque alguma reação química está acontecendo. E aí, como eu vou saber se essa reação química está acontecendo com o meu sistema ou não? É uma coisa meio óbvia. Eu pego a garrafa do fluido. Se eu deixo o fluido estocado na garrafa por 1 ano, 2 anos, 3 anos, e esse fluido não sofre troca de cor, significa que, e na hora que eu coloco ele no sistema, 2 meses depois ele começa a trocar de cor, é óbvio que ele está reagindo com o meu sistema. E isso daí é uma desgraça. Por quê? Porque inúmeras vezes eu já tive que abrir o meu sistema, que fazer lavagem do meu sistema inteiro, de tentar limpar o meu sistema inteiro para tirar craca desses fluidos que prejudicavam a minha troca térmica, corroíam as minhas peças, isso quando eu não usava os fluidos coloridos, que acabavam depositando tinta, tanto dentro dos radiadores quanto dentro dos blocos também. E aí, um pouco mais para o final do vídeo, eu até vou ensinar para vocês como que você faz para limpar o teu sistema de water cooler, tá? Para tirar essas cracas todas que tem por aí. Deixa aqui nos comentários se você teve alguma experiência ruim com fluido também, assim como eu tive, como boa parte das pessoas que mexem com water cooler já tiveram. E vou pedir um favor muito grande para vocês. Divulguem esse vídeo, deem um like, se inscrevam no canal. O YouTube, ele não, um algoritmo, né, como o meu canal é muito pequeno, ele não divulga tanto, e eu acho importante que informações assim cheguem para mais pessoas. Tem muita gente maratonando já o meu canal, então eu agradeço vocês demais, tá, porque isso significa que a informação que eu estou produzindo aqui é útil para vocês. Se inscrevam, deixem um like, se vocês puderem, compartilhem esses vídeos, porque a ideia é que a gente crie uma rede que vá se ajudando mutuamente. Voltando para o assunto, eu já estava bem cansado, né, de testar então esses fluidos internacionais aí da Corsair, da EK, são fluidos que são caros, tá? Da Corsair aí é R$400 o litro, da EK é talvez um pouquinho mais do que isso, e a grande verdade é que eu ficava bem decepcionado com os fluidos que eu estava utilizando. E eu via que muito gringo já desistiu de utilizar fluido de water cooler, e os caras simplesmente usam água destilada ou água deionizada. Isso é um outro ponto importante, tá? Água mineral ou água da torneira, nunca no seu sistema de water cooler. Essas águas têm minerais que se depositam no sistema e depois você não consegue mais tirar elas de lá. E prejudica a troca térmica e a eficiência do teu sistema. Então sempre que você for usar águas, vai usar água ou destilada ou água deionizada. E vários desses gringos, eles utilizam, eles pegam água destilada, eles colocam um pouco de biocida nessa água e eles colocam para rodar. Aí essa água fica rodando ali por umas 2 semanas, 1 mês, eles vão lá, tiram toda a água, colocam uma água limpa, nova, fazem uma lavagem, né, no sistema e rodam o sistema de novo. Eu já estava, sinceramente, mais voltado a partir para isso. Mas aí, na época, eu me recordo, tinha ainda muita propaganda, né, ou começou a ter muita propaganda no Brasil de um fluido novo, que, bom, novo pelo menos para mim, né, eu não conhecia ele, que estava sendo bastante anunciado no YouTube, a galera estava falando muito, que era esse daqui, que era o fluido da Power Up Water Cooler, o Exa Pro Premium. E eu gosto de fluido colorido, e eles faziam fluido colorido, eu já tinha testado os fluidos da Corsair, os fluidos da EK. Falei, cara, eles estão falando que esse fluido aqui é o melhor do mundo, eu vou testar esse negócio, né? E eu fui testar o fluido e coloquei no meu sistema. E aí, assim, não me critiquem por usar fluido colorido, tá? Cada um usa a cor que bem entender dentro do seu sistema. Quem quer usar água cristalina, usa água cristalina. Quem quer usar transparente, usa transparente. Eu gosto de fluido colorido e vou continuar usando fluido colorido, beleza? Bom, coloquei o fluido no sistema. Exatamente a mesma coisa
que aconteceu com os fluidos da EK e com os fluidos da Corsair em um grau um pouquinho mais acentuado até do que aconteceu com a Corsair e com a EK, aconteceu. Então eu usei o fluido azul e deu um tempinho e ele já começou, eu vi, né, no fluido correndo que ele começou a manchar as minhas mangueiras. Então, cara, com o fluido circulando ali dentro, começar a manchar a mangueira, falei, esse negócio de novo está reagindo, como ele está reagindo, eu de novo estou perdendo a eficiência do meu sistema e vou ter que dar um jeito de tirar isso daí. Inclusive, eu desmontei daí o meu sistema, né? Essa aqui é uma foto que eu tenho da época ainda, eu tenho várias outras fotos da época, tá? Tem vídeo, inclusive, de como ficou por dentro do meu bloco, então percebam ali, ó, as aletas, elas estão todas sujas de tinta, e aquela tinta, ela não sai. Para conseguir tirar aquela tinta ali da aleta, eu tive que desmontar o bloco e limpar ele com uma escovinha de dente. Ainda assim eu não consegui tirar tudo do que tinha, ou seja, o meu bloco não ficou 100% como ele era, como novo, mas melhorou bastante do que estava. E aí eu entrei numa incógnita, né? Falei, cara, realmente eu vou ter que usar água, não tem jeito. Eu vou pegar uma pecinha dessas aqui, que é uma válvula, que é uma torneirinha, né? Ela abre e fecha o sistema, vou colocar isso aqui na parte mais baixa do meu loop, e vou ficar trocando, colocando água destilada lá mesmo, com um pouquinho de biocida para não criar micro-organismos, e vou limpar esse negócio uma vez por mês. E bem nessa época, eu comecei a ter contato com o pessoal de water cooler, e a rede vai divulgando, vai aumentando. Entrei em alguns grupos de water cooling, e já tinha visto um vídeo do Ronaldo também, do Tech Lab. Inclusive, Ronaldo, abraço para você, cara. Força aí, tá? Em tudo que tá acontecendo com você, com o Tech Lab. A gente, a galera do water cooler, do overclock, torce demais por você. Mas, então, interagindo com essas pessoas e vendo o Ronaldo falando também, falaram, ó, tem um fluido de um tal de Zwin aí que é bom pra caramba. Falei, cara, fluido de um tal de Zwin que é bom pra caramba. Vamos ver se é real isso, né? E aí eu entrei nos grupos e via que os caras falavam bem, porque o fluido do Zwin tá rodando aqui há 500 anos e não acontece nada no sistema. O fluido do Zwin tá rodando aqui e não acontece nada, porque a troca de calor fica melhor. E os caras babando o ovo lá no tal do Zwin, né? E aí eu resolvi, falei, cara, eu vou testar uma última vez um fluido. Mas eu juro pra vocês, eu falei, eu vou testar uma última vez um fluido. E resolvi entrar em contato lá com o Zwin. Mandei mensagem pro cara, ele me atendeu pelo WhatsApp, e daí perguntei para ele, né, falei, cara, queria comprar um pouco de fluido com você aí. Você tem fluido colorido? Ele me mostrou vários lá, ele tem o site, né, ele me mandou um site, até agora acho que mudou o site. Ó, tem essas cores aí. Daí eu falei, puto, foda que fluido colorido mancha, né, cara, as mangueiras, mancha o sistema. Daí ele pegou e me respondeu, não, cara, meu fluido não mancha as mangueiras. Daí, cara, sou macaco velho, né? Falei, tá bom. Mas tá todo mundo falando bem dessa porra, desse fluido aí, né? Vamos ver como é que funciona esse negócio. Aí eu perguntei pra ele, fala, Zwin, perguntei no WhatsApp, né? Por mensagem mesmo. A cada quanto tempo que eu tenho que trocar o teu fluido? Aí ele me respondeu, a gente não conseguiu descobrir ainda. Eu falei, parou, né? O cara tá zoando comigo. Mas aí eu relembrei do grupos lá, que a galera falando, já uso fluido há tantos anos, tantos anos, Ronaldo falando, e a galera martelando na minha cabeça. Falei, cara, tá bom, né, vamos testar esse negócio aí. E aí eu tava, na época, com o meu sistema menor, era o meu sistema montado dentro de gabinete ainda. Aí encomendei com ele, falei, cara, então me manda o teu fluido aí, eu quero, acho que eu comprei na época 2 litros do azul, 2 litros do vermelho, não me lembro, tá, direito, mas acho que foi mais ou menos isso. E comprei o fluido dele. E coloquei o fluido dele para rodar. E aí a gente chegou no assunto do vídeo que eu quero mostrar para vocês o que acontece quando você usa o fluido do Zwin. Porque eu tô aqui com o meu sistema atrás desmontado, eu fiz questão de deixar um pouco de líquido, porque eu quero mostrar para vocês, para ficar bem evidenciado em vídeo, do que aconteceu tanto com o acrílico da minha placa de vídeo, com o acrílico das minhas bombas, quanto com as minhas mangueiras.
Vou pegar o celular ali para gravar e já voltamos ali para vocês verem a imagem do que aconteceu. Essa mangueira aqui, ela ficava cheia de fluido o tempo inteiro, tá? Tem até umas gotículas de fluido ali dentro ainda, ó. A mangueira tá em perfeitas condições, tá? Tá ali o fluido ali dentro ainda. Ele não manchou em absolutamente nada a mangueira. Essas mangueiras aqui são mangueiras da Alphacool, tá? São mangueiras um pouquinho mais opacas, elas não são tão transparentes assim. Aqui, ó, vocês conseguem ver, ainda tem fluido dentro com a mangueira. Nada de mancha. Eu vou colocar para vocês compararem com o outro aqui. Deem uma olhada na diferença. As mangueiras são as mesmas, tá? Mangueiras da Alphacool. E a diferença é muito grande. Aqui, ó, tem uma bolha que eu deixei também. Mesma coisa. Nada na mangueira. O acrílico do meu copo, ele tá com as gotículas de fluido e tá condensado, né? Porque eu desliguei o sistema e então é óbvio que essa condensação aqui aparece. Mas percebam, não tem uma mancha sequer no meu acrílico. A minha bomba está perfeita. Se eu passar uma água e rodar aqui, eu não tenho uma mancha sequer. Esse daqui é o bloco da minha GPU, tá? 5090 aqui dentro. Tem fluido aqui dentro ainda, tá? Eu deixei ela fechada. Percebam que não tem uma mancha sequer. Ou seja, esse fluido desse cabra aqui, desse tal de Zwin, é um fluido que ele não reage com o teu sistema. Você pode usar ele por quanto tempo for, que ele não reage. Sabem quanto tempo que esse fluido aqui já está rodando nesse meu sistema, nesse loop fechado aqui da GPU? Quase um ano. Quase um ano rodando e não aconteceu absolutamente nada. Eu não preciso nem me preocupar em abrir o bloco aqui da minha CPU ou dos meus radiadores para ver se eles vão estar sujos, porque eles não vão estar. Isso daqui é algo que eu particularmente nunca tinha visto em fluido nenhum, tá? Esse daqui é o fluido que eu tirei do sistema agora. Ele já está rodando há um ano e eu vou reaproveitar ele, tá? Eu vou levar ele um pouco mais perto da câmera para vocês conseguirem ver que esse fluido aqui, ó, tá em perfeitas condições. Inclusive, é o fluido que eu vou colocar no sistema de novo. Se fosse qualquer outro fluido, eu teria que trocar para ele continuar rodando. Porque ele tá com a mesma cor de quando eu comprei, ele permanece com as mesmas propriedades e ele ficou inerte dentro do meu sistema. E realizando a troca de calor de uma maneira que eu considero muito adequada. E aí você pergunta, né? Por que eu resolvi fazer esse vídeo aqui hoje? Porque, cara, de verdade, eu já passei anos batendo cabeça com um fluido que acabava prejudicando o meu sistema, ou fazendo com que eu perdesse as minhas mangueiras, fazendo com que eu perdesse bloco de CPU, às vezes, ou alguns fluidos que prejudicaram muito a troca térmica do que eu tinha. Então eu falei, eu preciso divulgar isso daqui, porque no mundo, e isso eu garanto para vocês, no mundo não tem igual o fluido desse cara aqui. Para deixar bem claro, eu não sou patrocinado pelo Zwin, eu não ganho um único litro de fluido de graça, não ganho, pelo contrário, ele me conhece, eu sou um cara muito crítico, se vier alguma coisa eu vou sair descendo a lenha e reclamando, e eu não tenho um A para falar desse serviço, mas é um serviço que eu pago por ele. Assim como eu comprei os outros fluidos que eu testei, eu também comprei esse fluido aqui para utilizar. E já que eu estou comprando, eu quero que ele tenha a melhor qualidade possível. E nesse caso aqui, o fluido do Zwin, ele está muito acima, mas muito acima de qualquer outro fluido do mundo. Se você duvida do que eu estou falando,
eu vou deixar um link para você entrar num grupo chamado Elite do Water Cooler. O pessoal troca ideia e conversa sobre o Water Cooler e outros assuntos também. Se vocês tiverem curiosidade, entrem lá e perguntem para quem utiliza fluido do Zwin, e eu acho que a grande maioria das pessoas que estão lá hoje utilizam fluido do Zwin, se eles trocariam o fluido do Zwin por qualquer outro colã, qualquer outra substância de resfriamento. Não trocariam. Eu digo para vocês, depois de conhecer isso daqui, e de novo, esse vídeo não é uma propaganda, esse vídeo é só porque eu me importo com o teu sistema de water cooler, com o dinheiro que você gastou no teu sistema, e que você use o melhor fluido possível que não estrague o teu investimento. É só isso, tá? Nada demais. E eu acho de verdade que a gente tem muita sorte aqui no Brasil por ter esse fluido, tá? Inclusive, eu tenho feito contato com algumas pessoas no exterior, porque eu acho que vale a pena que eles conheçam esses fluidos, tá? Alguns youtubers famosos, algumas outras pessoas, a gente tem tentado conversar com eles um pouco para que eles também tenham acesso a isso, porque é uma tecnologia que não existe no resto do mundo. É impressionante. Siga a minha dica e troque o teu fluido, tá? Não fique mais rodando com um fluido que vai agredir o teu sistema. Se você tem a opção de utilizar algum que não vai agredir o teu sistema. No instante que esse vídeo aqui está sendo gravado, o Zwin cobra algo como R$150 no litro do fluido. Esse fluido você vai colocar no teu sistema e você não vai precisar trocar ele como todos os outros daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, pelo que a galera relata, eu ainda não descobri 3 anos, 4 anos, 5 anos. O fato é, com 1 ano rodando dentro do meu sistema, ele não fez reação química, ele não reagiu com nada. As mangueiras estão intactas, os blocos estão intactos, e eu tenho certeza, embora não dê para ver, que os radiadores por dentro estão intactos, porque afinal de contas os materiais são muito parecidos. Mas e aí? O que eu tenho que fazer se eu não estava rodando com o fluido do Zwin e agora eu vou colocar o fluido do Zwin, né? Bom, o bloco que eu mostrei para vocês, vou mostrar de novo aqui na imagem, esse bloco eu tive que abrir ele e raspar as aletas ali com uma escova de dentes, tá? Então eu peguei e eu limpei as aletas ali com a escova de dentes. Remontei o bloco, depois para fazer a lavagem do meu sistema, eu peguei 1 litro de água destilada, coloquei 2 colheres de vinagre, aí vai depender do quanto de sujeira você tem no teu sistema, né? Se vão ser 1 ou vão ser 2 colheres, você vai julgar pela sujeira que está dentro do teu sistema. Pela própria cor do fluido, você consegue identificar isso, e quando você desmonta ele, pela própria abertura ali do radiador, você consegue ver já se tem alguma crosta branca ou crosta de tinta mesmo no radiador. E eu deixei esse flush feito com água e com 2 colheres de vinagre rodando por 1 dia, por 24 horas no meu sistema. Acho que ficou até um pouquinho mais, na verdade. E depois de rodar, eu retirei esse líquido. Retirado esse líquido, eu fiz uma outra solução. Aí eu peguei mais 1 litro de água destilada, coloquei 1 colher de chá de bicarbonato de sódio, misturei bem para não sobrar pó, né? E aí quando eu faço isso, eu sempre uso um filtro como esses aqui, ó, para não deixar passar pó nenhum, pedacinho de metal nenhum, tá? Antes do bloco, porque ali é o pior lugar para prender. E deixei mais umas 4 horas rodando. Então rodou uma solução ácida, depois rodou uma solução básica. Depois eu tirei todo esse líquido de novo, coloquei água destilada pura, deixei mais uns 30 minutos rodando, tirei a água destilada pura, coloquei mais água destilada de novo pura, deixei mais uns 30 minutos rodando, tirei. Só daí que eu fui colocar realmente o fluido do Zwin. Então esse é um cuidado que você deve ter com o teu sistema e tentar retirar o máximo possível contaminantes que outros fluidos tenham deixado lá, seja eles tinta, seja corrosão galvânica, seja qualquer reação química que tenha acontecido e que possa vir a prejudicar o seu sistema. Para quem me ouviu e entendeu
o cuidado que você deve ter com o seu sistema de water cooler, eu vou deixar o site do Zuin aqui embaixo. E eu recomendo que vocês entrem no site, chamem ele pelo WhatsApp, o contato para o grupo lá também, para vocês participarem e tirarem dúvidas sobre o water cooler, está franqueado. Eu espero que vocês se inscrevam, vão ser muito bem recebidos. E nessa semana eu vou tentar fazer para vocês um vídeo que não é um vídeo tão famoso assim, é somente a parte 2 do meu saga do overclocker, porque eu fiz algumas mexidas e eu acabei nem fazendo aquele outro vídeo lá. É um vídeo que não me toma tanto tempo assim para fazer, vai ser útil até porque eu estou mexendo em bastante coisa aqui no meu sistema, beleza? Galera, boa semana para vocês e fiquem com Deus.